minha amiga artesã, eu sou Thalita Ortega e esse é o nosso podcast Viva da Sua Paixão. No episódio de hoje, um tema muito pedido, um tema muito necessário, não é nem só pedido. Hoje a gente vai falar de saúde mental para empreendedoras, para você que é artesã e que sabe que esse assunto é importante. Só que eu não vou falar disso sozinha, não. Hoje eu trouxe uma expert aqui para ajudar a gente, para falar mais sobre esse assunto. Eu quero que vocês recebam com muito carinho a minha convidada de hoje. Hoje eu tenho a Luziane aqui comigo. Uma salva de palmas, seja bem-vinda, Lu! Obrigada, Ai, que Thalita. prazer ter você aqui. Você sabe que esse assunto... Vez ou outra eu faço uma live chamada Café com Thalita e eu gosto de falar de medo, de coragem, mas quando eu sei que eu vou falar com uma pessoa que entende tanto, que vai poder nos auxiliar, é uma alegria pra mim. Nós temos muitas mulheres que precisam desse papo e que eu acho que vão, assim, aproveitar muito tudo que a gente vai conversar aqui hoje. E nesse início já se apresenta. Fala pras meninas quem é você, o que você faz e como é que você pode nos ajudar. Tá, primeira coisa, eu quero agradecer muito essa oportunidade, inclusive porque a gente tá no mês de Janeiro Branco, que é uma campanha de conscientização para a importância da gente cuidar da saúde mental, Sim. que como você falou, né, é um tema prioritário para todas nós, né, para todos nós, mas eu sei que a maioria que está nos ouvindo é a mulherada. Então, eu sou Luziane Medeiros, eu sou psicóloga há mais de 2 décadas trabalhando com saúde mental. Tem pelo menos aí 15 anos que eu já enveredei na área educacional. Então, hoje eu trabalho com um método Friends, que é amigos, né? Esse método ele começou na Austrália e está em mais de 20 países. É um programa de educação socioemocional. Ou seja, como se fosse uma alfabetização emocional para a gente aprender a identificar essas emoções, que às vezes a gente bota num pacote só, né? Então, identificar os sinais no corpo para entender essas emoções e aprender a lidar com essas emoções. Então, é como se a gente fosse aprender habilidades para viver melhor com a gente mesmo e com os outros. Sim. Então, quando eu conheci esse programa, eu me apaixonei, aí minha paixão, né? E eu resolvi empreender nessa área. O programa é novo aqui no Brasil, apesar dele ter começado na década de 90 na Austrália, mas aqui no Brasil ele chegou ali no ano de 2014. Eu fiz uma formação específica para atuar como facilitadora desse método. Bem recente, né? Isso, e a gente está aqui, inclusive, há 5 anos, né? Aqui em Foz do Iguaçu, 5 anos com o método, né? Eu já moro em Foz do Iguaçu há 11 anos, acho que dá para perceber pelo meu sotaque que eu sou de Natal, no Rio Grande do Norte, também uma terra que tem muitas artesãs. Beijo para as nossas artesãs, tenho muitas alunas que são do Nordeste, que são de Natal. Legal. E eu, assim... Eu sou paulista, mas eu fui criada na Bahia, então eu digo que eu sou baiana, entendeu? Olha Por isso que só. meu sotaque também é bem misturado. Eu percebi, eu ia te perguntar. Então, assim, só voltando um pouquinho para fechar esse assunto, né? O método Friends, ele é um programa de alfabetização emocional e que previne ansiedade e depressão, inclusive, e promove saúde mental. Inclusive, ele foi recomendado pela Organização Mundial de Saúde como efetivo para prevenir a ansiedade. Então, assim, quando eu conheci o método, para mim foi uma chance, uma oportunidade de unir a saúde com a educação, né? Então, eu saí da parte da terapia, que é super importante, mas o meu objetivo, o meu propósito é construir uma cultura de prevenção em saúde mental, para que a gente não adoeça. E que é tão difícil, a gente não vê as pessoas fazendo esse trabalho de prevenção. Normalmente a gente só procura ajuda quando já tá numa situação assim que, meu Deus, sozinho eu já não consigo. Quando tá com a água no pescoço, né? Sim, e sem saber que esse trabalho de prevenção, ele não é só importante, ele é necessário, as pessoas precisam entender o quanto que ele é efetivo para que você, porque nós estamos falando aqui com pequenas empreendedoras. A pequena empreendedora, ela não tem equipe, se ela adoecer, ela não tem quem a substitua. Então, se ela deixar chegar num extremo, a empresa fecha. Exato. A família conta com ela. Se a gente não tá bem, como é que a gente vai poder
ajudar as pessoas que amam e que estão ao nosso redor. Então, um trabalho de prevenção nesse sentido, ele é mais que necessário, porque aí a gente consegue manter uma vida mais leve, Sim. que é o que você falou, a gente sabendo administrar as nossas emoções e, consequentemente, também lidar melhor com o outro. Porque empreender é lidar com o outro. Perfeito. Né? É saber lidar com pessoas. E esse empreendedorismo, né, eu estava pensando, é um risco. Então, quando você se arrisca muito, né? E em relação à novidade também, você vai lançar algo que você não sabe como as pessoas vão receber, ou às vezes você vai ter um resultado inesperado, e como que você vai lidar com aquilo. Sim. Então, a gente corre riscos, e nesse se arriscar, você fica ansioso. Né? Então, essa ansiedade, ela aumenta. A ansiedade em si, isso é importante a gente pensar, é uma emoção como qualquer outra. Todo mundo tem uma ansiedade. Sim. E que não quer dizer que é algo ruim. E é normal, tá. porque as emoções, elas fazem parte de ser humano, né? Então, Sim. o que nos define, né? O que nos diferencia de um robô, por exemplo, né? Da inteligência artificial, são as emoções, é o sentir. E cada emoção, ela tem uma função dentro do processo evolutivo. Então, por exemplo, se não fosse a ansiedade, talvez a gente nem tivesse conseguido sobreviver, porque a ansiedade é aquele sentimento, aquela capacidade que a gente tem de antecipar um perigo. E aí a gente se prepara para ele. E é quase que um estado, né? Você se mantém ali... Alerta. Sim. Né? Aquele estado de alerta, eu vou fugir, vou lutar, né? O que eu faço? Que se assemelha até vamos dizer assim, é uma tonalidade até do medo. Então, tem algumas similitudes ali, mas ele se diferencia, né, do medo em função de que o medo, você tem algo que é objetivo. Por exemplo, eu tenho medo de altura, ou eu tenho medo de elevador, ou eu tenho medo, sei lá, de uma aranha. Você tem algo bem específico, um objeto específico, e eu tenho medo. Mas a ansiedade não, é vamos dizer, uma certa fantasia de algo que pode acontecer, mas que não existe ainda. E, você falou do medo ser objetivo, eu já fiquei meio angustiada, porque a ansiedade, ela é subjetiva. A gente às vezes não consegue nem dar nome ao que está sentindo, e a ansiedade, Isso. Né? Imagina o que a pandemia não potencializou esse estado de ansiedade, né? Muito. A pandemia, hoje a gente inclusive fala que nós vivemos a pandemia da saúde mental. Porque já era, né? Os números, antes da pandemia, relatórios mundiais assim, de órgãos de saúde, né, como a OMS e outros também, já apontavam, por exemplo, que a depressão ela já era a doença que mais incapacitava no mundo. Sim, já era o mal do século, digamos. Exato. Né? O Brasil, por exemplo, em termos de ansiedade, está no ranking, né? É o primeiro país com o maior número de transtornos de ansiedade. Porque aí eu queria voltar àquela minha fala, que eu falei da ansiedade como uma emoção normal, e tudo bem ter ansiedade, isso faz parte da vida, mas Sim. Quando que a ansiedade ela se torna um problema? Porque aí você vai ter, sim, os transtornos de ansiedade, que esse, sim, já interfere no funcionamento do próprio cérebro, né? Na questão mesmo dos neurotransmissores, e aí você vai, muitas vezes, precisar também de um apoio da medicação. Sim, né? E tem sintomas que a gente consegue ir observando, que aquela ansiedade ela já não está mais no controle. Isso, exatamente. Isso você falou até uma palavrinha-chave, controle. Porque a gente tem uma habilidade que a gente pode desenvolver, que é o autocontrole emocional. Sim. A partir de quê? Primeira coisa, começar a identificar essas emoções. Porque a emoção, ela acontece no nosso corpo. Ela tem uma resposta fisiológica. Por exemplo, cada um tem os seus sinais. Se eu estou com medo, às vezes eu sinto uma pontada no coração, ou eu tremo minha perna, ou eu fico suando, por exemplo, ansioso, né? Às vezes dá uma dor na barriga, ou eu fico com dor de cabeça, ou eu como demais, ou eu não como de menos, enfim. Cada um tem os seus sinais, então é importante mapear esses sinais que as emoções nos dá a partir do nosso corpo. Por isso que essa linguagem corporal, ela é muito importante. E aí passa pela questão do autoconhecimento que a gente estava falando, né? A gente precisa aprender a se perceber. Sim. Então, não adianta a gente querer entrar num workaholismo de,
peguei 100 clientes, né? Vou ter que dar conta. Aí começa, daqui a pouco você perde o sentido. Você estava trabalhando com uma paixão, com um propósito, e aquilo lhe escraviza. Sim. E hoje a gente tem aí o burnout, que é uma palavra até em inglês, né? Que significa queimar tudo. E eu uso essa analogia. Você começa a queimar a vela pelas duas pontas. Então, aquilo vai minando a sua saúde, não só a saúde mental, porque a saúde física ela está integrada, corpo e mente, isso já lá na antiguidade já era uma premissa, né? Que Sim. O corpo e a mente eles estão juntos. Então, se a gente não cuida da saúde mental, o nosso físico, o nosso corpo, ele também adoece. E sabe uma coisa? Eu acompanho, assim, de perto, 1.500 alunas que fazem parte da Escola de Artesãs, mas no Instagram, um mundo de pessoas. E a gente também está vivendo uma coisa chamada obesidade mental. Que é assim, você quer estudar tudo, tá 10 lives acontecendo de manhã, você sente uma necessidade de assistir as 10 lives, e aí você sente que a sua cabeça tá borbulhando de informações, mas você não consegue colocar em prática nada. Aí gera também uma ansiedade, porque você fala, meu Deus, mas eu tô aprendendo. Por que eu não tô tendo resultado? Né? E aí começa a se comparar também com outras colegas artesãs. Então, eu escuto muita artesã trazendo isso, que é a necessidade de estar atenta, de estar aprendendo a tudo, mas que na vida dela, na prática, não está resolvendo nada. Ou, como você falou do burnout, busca por uma agenda lotada, quando ela finalmente chega, você não sabe a sua capacidade de limite, você aceita mais do que o seu limite e perde o sentido da coisa. Que eu faço artesanato, eu escolhi empreender com isso porque eu amo. Mas agora eu tô tão afogada, eu tô tão além do que eu consigo entregar, que aí você já não faz porque ama, você já tá fazendo, já não sabe nem por que tá fazendo, e cliente cobrando, e prazo chegando, e aí o corpo adoece. Exato. Né? E começa, a cabeça, a mente adoece, e isso acaba refletindo em todo o corpo. A gente vê pessoas ficando doentes. Sim. E isso acontece mais do que a gente imagina. Eu acho muito sério isso que você está falando. Eu acho que tem duas coisas aí. Uma, reconhecer essa vontade de querer aprender, que isso eu acho o máximo. Como educadora. É positivo isso. Sim. Isso, essa vontade de aprender, esse gosto pelo aprendizado, e você ir atrás, né, querer se melhorar, eu acho fantástico. E eu acho que é uma coisa, assim, é um talento, é uma virtude, inclusive, Sim. né? É o caminho para quem busca crescer, Sim, né? Sim, perfeito, e se desenvolver. Agora, a segunda coisa, eu acho que é a prioridade. A pessoa precisa elencar as prioridades dela. A gente não pode sair assim, correndo, né? Feito sem saber onde a gente quer chegar. Sim. Né? Correndo sem saber para onde vai. Então, eu acho que esse ponto volta de novo para o autoconhecimento. Acho que essa palavrinha-chave desse nosso papo aqui resolve hoje. Resolve muita coisa, né? Autoconhecimento, eu sei que é uma palavra guarda-chuva, mas a gente pode começar aqui e agora, só parando e olhando como é que está meu corpo, como é que está minha postura, como é que está minha respiração, né? Como é que está... Aí você vem para as prioridades, né? Eu gosto muito, assim, como empreendedora também, falando, né, como mulher empreendedora, eu dou muito valor para as primeiras horas do meu dia. Então, eu tenho os meus rituais ali, sim, que eu não abro mão, porque eles vão dar o tom do meu dia e eu vou poder estar ali, não é naquele controle obsessivo, sim, engessado, mas assim, você precisa ter uma abertura também para o novo, mas você precisa ter uma previsibilidade, uma previsão ali, e isso, a rotina, ela é útil por isso que a gente também que tem filhos, a importância de ter uma rotina para a criança se organizar também. Sim, e se desenvolver bem. Se você for pensar, a rotina, ela protege a gente. Perfeito, ela dá segurança. As criativas, vamos falar das minhas artesãs. Ah, não, mas eu sou artista. Não, rotina.
acaba com a minha criatividade. Sem entender o que de fato é talvez rotina. Porque não é, cair na mesmice. Não, a rotina vai fazer você fazer melhor as suas atividades, render melhor, ser mais produtiva e se sentir segura. E ter um tempo para criar. Sim, né? Gente, inclusive isso, entendeu? Porque eu escuto, às vezes eu falo, gente, não, sabe o que é? Porque você tá olhando rotina por um lado que muitas vezes você já tá enraizado ali, que alguém falou que, aquelas frases, casamento não pode cair na rotina. Aí a gente vai achando que tudo que associado à rotina é ruim. E não é. A rotina é a melhor coisa que uma empreendedora, um ser humano pode ter. A criança que não tem a rotina do sono, do horário certo para comer, ela não se desenvolve, ela não aprende, né? Então, gente, rotina para criança, para adulto é tudo de bom. Não associem a coisa ruim. Né? E eu acho que tem uma... A gente pode adjetivar essa rotina como útil. Sim. Né? Uma rotina que seja, de fato, pode ser uma rotina criativa. Você pode ver uma rotina, por exemplo, dentro das rotinas, aí a gente entrando um pouco na questão da saúde mental, ter as pausas. Sim. Uma rotina sem pausa, até porque é no ócio que tem até o livro Ócio Criativo. Sim. Porque é nesse ócio, nesse não fazer nada, que você também abre espaço para você conectar ideias diferentes, para você pensar em algo que você não tinha pensado, porque você abriu esse espaço, né, Thalita? Porque você mencionou uma coisa, a gente quer às vezes estar em todas as lives. Será que a gente precisa mesmo estar em todas as lives? Porque assim, a vida ela é feita de escolhas. O tempo todo nós estamos escolhendo. Se nós estamos aqui agora, a gente deixou de estar em outros lugares. Sim. Porque nós priorizamos estarmos aqui fazendo essa conversa, porque de algum modo está alinhado com o nosso propósito. Sim. Então eu penso que, acho que uma reflexão aí, indo bem de encontro com o teu trabalho, que eu achei fantástico, estou conhecendo recente agora, mas já estou apaixonada por essa sua entrega, né, nesse trabalho. E o seu livro aqui, estou super curiosa aqui para conhecer. Sim. As meninas falam que quando leem o livro, né, eu escrevi assim, como eu falo. Uhum. Eu sabia quem é o meu público, que são artesãs, não existe uma cultura. Foi bem arriscado escrever um livro, porque as pessoas diziam que eu não ia conseguir vender. Mas todo mundo que lê fala assim, Thalita, parece que você está na minha casa conversando comigo. Olha, então elas leem mais de uma vez. Para mim foi um prazer. E estava totalmente alinhado com o meu propósito. Fiz pausas para que esse projeto também acontecesse. Precisei priorizá-lo. E não me culpei no momento, sabendo que outras oportunidades estavam surgindo, mas eu estava com focada, a minha prioridade no meu livro. Exato. Então você aprende, complementou, né, a minha abordagem aqui com o seu exemplo. Sim. Porque o que eu estava pensando aí em falar era exatamente para as pessoas voltarem, antes de sair fazendo, a gente precisa fazer por que eu faço. Então, comece pelo porquê. O porquê. Né? Why? Por que eu faço isso? Sim. Então, aí o porquê... Aí você vai vendo o como você vai fazer e também o que você precisa fazer. Para você poder começar a eleger essas prioridades. Porque eu imagino que para você escrever esse livro, você teve que dizer não. Muitos não. Muitos não. E o não, às vezes, é um problema. Por quê? A gente relaciona o não, e para nós mulheres, muito. Porque a gente relaciona o não com... A gente tem uma necessidade de agradar. Né? Não vou dizer que são todos, mas assim, eu já me deparei com muitas, tanto o meu caso pessoal, como já me deparei com muitas outras pessoas que relataram isso para mim. Poxa, eu tenho dificuldade de dizer não, porque às vezes a gente relaciona o dizer não com o rejeitar. Então, se eu digo não para você, parece que eu estou lhe rejeitando. É mais um daquelas ideias preconcebidas, né? Que você estava falando de rotina. Esse não é a gente que não quer frustrar o outro, mas porque, na verdade, a gente sabe que é raro a pessoa ter inteligência emocional e ela vai encarar esse não como uma inimizade. Sim. Como, né? As pessoas elas não têm maturidade de saber que o não é para aquilo ali, naquele momento. Não é um não definitivo, não é um não para a sua pessoa, não é pessoal. É um não para aquela circunstância. E não precisa brigar para dizer não, né? Você pode dizer um não com amor. Quanto artesã tá aqui ouvindo a gente e pega uma encomenda que sabe que não vai dar conta, mas porque não sabe dizer o não.
para uma cliente. Exato. Né? Então, ter essa forma, às vezes até de encaminhar para outra, indicar, né? ou dizer se não, porque também tem uma coisa, se a gente não conhece esses limites, ou se a gente até conhece, mas em prol de agradar o outro, a gente ultrapassa esses limites, para quem que a gente está dizendo não? Para a gente mesmo. Então, você está dizendo um sim, que deveria ser um não para outra pessoa, mas para você está assumindo aquele ônus que desnecessário, que aquilo vai gerar, aí começa a gerar esse estresse. Sim. E outra coisa que me incomoda, sabe o que é? É que a gente também romantizou o trabalhar muito, né? As pessoas acham bonito alguém que não descansa. Tá sempre ali postando. Ai, tô no trabalho. Uma hora dessa, trabalha enquanto eles dormem. E aí parece uma virtude, né? Uau, cara, fulana, né? Sangue no olho, nunca para. E as pessoas começaram a achar isso bonito. Que horas foi que a gente se perdeu de que somos humanos, o nosso corpo não aguenta e que a gente tem que descansar, né? Romantizamos isso e, pelo amor de Deus, gente, é bonito a pessoa parar, por quê? Porque ela tá cuidando dela, né? O nosso templo, Deus nos mandou, mas a gente tem que cuidar. Se a gente quer cuidar do outro, quer ser bom para outras pessoas, a gente tem que começar cuidando da gente. Então, em que momento a gente começou a romantizar isso? Eu não sei. Eu sei que isso é um mal hoje e que as pessoas, elas chegam a idolatrar pessoas que sempre estão trabalhando. E a gente tem vergonha de mostrar quando a gente está descansando. É verdade. Não, você assim, pegou num ponto aí que eu acho que Eu já me vi fazendo isso. Eu tô falando porque eu sei o que é isso. Eu também. Né? Falamos de carteirinha. E a gente se sente super mulher, porque todo conta de tudo, sabe? O que é isso, gente? Que vida é essa, né? Vida de pessoas doentes, né? E a pandemia acho que só veio pra aflorar tudo isso, enfim. A gente precisa cuidar da nossa saúde mental. É uma pauta que precisa ser trazida. E olha, empreendedora sofre muito. Empreendedora sofre muito, porque é o que você falou. É a necessidade de ser não só aceita, mas de ser perfeita. A gente quer ser boa esposa e não quer que a vizinha julgue o contrário, o julgamento alheio. A gente quer ser boa mãe, melhor mãe. A gente tem vergonha, né, de alguém dizer que a gente não está sendo boa para o nosso filho o suficiente. Ou assim, tá trabalhando demais. Seu filho tá onde? Né? Então, a gente quer ter a casa arrumada sempre, a gente quer ser boa filha, a gente quer ser boa em tudo, mas como é que administra tudo isso? Esse é A gente vai parar uma terapia para falar disso, né? Não é? Esse é o ponto, né? Quando você tira um tempo para você, e isso no dia a dia, realmente, organizar todas essas funções é um grande desafio. E eu acho que sempre será, porque a gente sempre vai ter novos desafios, e a gente vai tentando ali administrar, como você falou, né? Vai tentando administrar. Mas eu acho que uma coisa de você não querer ser perfeita, porque isso não existe. Então, a gente correr atrás de algo que não existe, isso é extremamente desgastante. Então, a gente saber que começar a aprender, porque nossa cultura também, nossa educação também não nos ensina a lidar com os erros. Então, você vê, e errar, eu tenho um ditado, né, que fala, se você só faz o que sabe, você não erra, mas também não aprende. Então, esse inovar, que é próprio do empreendedor, ele vai buscar o novo, ele vai tentar se melhorar, ele vai se arriscar, ele vai errar. E o erro é positivo, não, né? Tem o Elon Musk, né? Falando em foguetes aí, né? O Elon Musk, ele fala, né, que se uma empresa, sei lá, as startups, né, quando ele vê que a pessoa não tem fracasso, desconfia que não tem inovação. Porque, de fato, para você inovar algo, né, para você chegar numa resposta, você precisa errar, é inevitável. Sim. Isso vai acontecer. Então, a gente aprender a lidar com esses fracassos de um outro jeito e não nos definindo como fracassados. Sim, aquele erro, ele não te define, ele é uma parte da sua história e que, se você estiver atento, ele te ensina muito. Exato. Porque te ensina por onde não ir.
né? Uma vez eu estava num curso e aí eu contei minha história. Eu errei muito como artesã. Errei muito. Foi assim, foi tropeço atrás de tropeço. Eu não sabia o que eu estava fazendo. Fui me descobrindo. E aí o meu mentor naquele curso, ele falou assim, se você vender um curso só do o que não fazer, vai ajudar tanta gente. Porque os erros, eles são... A gente também tem essa mística, né, de que o erro é feio, é sujo, mas não, o erro me ensinou muito, porque eu estava atenta. Porque tem gente também que erra e não está atenta, e não aprende nada com aquilo, erra sempre a mesma coisa. E a empreendedora, ela tem que normalizar o erro, porque o medo, né, que ela tem de até tentar, a gente não pode ter esse medo, ele protege, como você falou, mas a gente tem que se permitir esse risco para ir criando coisas novas. Exato. Ou se mantém também na zona de conforto e só faz aquilo que já fizeram, você vai errar menos, né, mas também não vai ter essa inovação que você estava comentando, né? Exato. E o erro, assim, eu acho que uma coisa é você começar a ver aqueles erros, você não cometeu os mesmos erros. Sim. Aí isso é outra coisa. Aí, ok, você já aprendeu, você não se permitir errar de novo aquela mesma coisa. Que aí começa, né, você ficar um pouco com a falta de atenção. Mas errar vai fazer parte, né? E a gente poder... Porque eu acho que um dos grandes problemas do erro é mexer com os nossos brios. Né? E aí a gente, poxa, mas errei, né? Sim. E eu tenho uma professora que para mim também é um exemplo, e ela nos cursos, ela comemorava, errei! Tipo assim, né? Maravilhosa. Com os filhos, porque isso é outro problema. Né? E a gente quer ser uma mãe perfeita, quer ser a mulher perfeita, quer ser, né, a esposa perfeita, a empreendedora perfeita. E, gente, a gente vai ficar correndo atrás de algo que não existe. Então, é aquele balão que você nunca vai alcançar. Sim. Então, perfeito só Deus, mas a gente, assim, a gente tem essa... Quando você falou do julgamento, assim, do medo de errar e tal, você sabe que eu fiz uma pesquisa lá na escola de artesãs e eu cheguei à seguinte conclusão. As pessoas, nem sempre elas têm medo de errar. Sabe o que elas têm? Elas têm medo de dizer que fracassou, ou do outro ver que fracassou. Então, é aquele medo do julgamento. Quando a gente ensina a vender artesanato nas redes sociais... A gente fala, olha, se você aparecer, vai te ajudar, vai passar mais confiança, né? Você pega a sua boneca, você pega o produto que você faz, mostra para as pessoas, não tenha medo de oferecer. E tem gente que tem medo de aparecer, não vender e depois ter que se explicar, peraí, você não fez? Não conseguiu vender, e agora? Né? Então, tudo isso mexe também, gera mais ansiedade. Tem muitas pessoas que, ao invés de usar como aprendizado, elas entram num poço de achar que não... Isso dá certo com ela, mas não dá pra mim. O erro é meu, né? Tá em mim. Algum problema existe. De repente, empreender não é pra mim. Então, a gente vai criando esses monstros na nossa cabeça, né? Pelo medo do julgamento. De ter que dar como se fosse prestar conta pra alguém, pra vizinha, pro marido, pra mãe, sei lá. Porque escolheu artesanato, podia estar fazendo qualquer outra coisa, mas escolheu artesanato e não tá dando certo. E a gente sabe que o dar certo leva tempo. Com certeza. Como qualquer empresa, né? Isso. A gente tem ansiedade dos resultados, mas precisa esperar. Plantei, Isso. Depois eu vou colher. Tem gente que quer colher sem plantar, né? Isso gera ansiedade também. Sim, sim. Isso que você falou do medo, a gente trabalha muito, né, com as crianças, adolescentes, os adultos, que a coragem, ela não é ausência de medo. Então, você está com medo, então tem algumas estratégias. Né? Primeiro, você identificou que está com medo. Primeira coisa, normaliza esse medo. Ok, o medo faz parte, está me protegendo, às vezes eu não quero me expor para não, né, sentir, ter essa sensação de fracasso, não dei certo, aquela coisa toda. Então, acho que a primeira coisa, respira. Gente, a respiração, ela de fato... eu falo que a respiração ela é uma âncora. Ela nos ancora no momento presente. Se você parar, porque assim, a ansiedade, vamos pensar nos sinais da ansiedade, né? Que às vezes é um ataque cardíaco ou uma dor na barriga, né? Você se tensiona, porque ou você, né, vai ter aquela resposta de fuga ou luta, então há uma tensão, os músculos às vezes ficam mais rígidos, né? Quem nunca ficou com essa parte toda aqui do... Sim, você sente travada. Travada, né? Enfim. Então, o corpo dá essa resposta mais de
de tensão. A gente não tem respostas, né, que é do sistema nervoso central. Não dá para você, coração, para aí de bater, ou perna, para de tremer. É um movimento já involuntário. Aqui o coração disparou já e tal. Mas o que você pode fazer que depende de você? É respirar profundamente. Porque normalmente a respiração da ansiedade é essa respiração cortada. E é a respiração que a gente vai vivendo. É curtinha, né? Você respira ali para sobreviver, né? A gente respira geralmente para se manter vivo. Mas essa respiração que você vai, né, puxar o ar e respirar. A gente fez uma pausa aqui, né, no podcast. Já estou quase no nosso podcast. Olha que metida! A gente fez uma pausa para dar uma respirada. Sim. E essa respirada, na hora que eu faço isso, porque também dá ansiedade a gente tá aqui, né? Sim. Falando, o que eu vou falar. Me rápido. Tô ansiosa, querida. Tá achando o quê? Então, na hora que a gente para, aí você comunica para o seu cérebro que tá tudo bem. Porque na hora que você tá nessa respiração, tá com medo, será que eu vou lá, vou fazer essa live, vou mostrar meu produto, não vão gostar. Sim, o suor pingando na mão. Sim, então, mas se eu paro, respiro, pode respirar mais de uma vez. Às vezes, eu garanto, façam a experiência. Respirem aí 7 vezes, façam 7 vezes essa respiração. Ok, se você já estiver num nível muito alto de ansiedade, talvez não funcione. Aí talvez seja a hora de buscar uma ajuda mais séria. Mas normalmente isso tende a funcionar. Porque você está dando um input assim, no seu próprio corpo, né, de respirar. Quando você respira aqui com a barriga, igual a respiração de bebê, né, que respira aqui, que a barriga sobe, desce, o diafragma, exato. Essa respiração diafragmática, ela tem esse poder de acalmar. Então, por isso que a gente vai ensinando, né, as crianças a respirar. Você sabe que esses dias eu ensino meu filho, igual que eu dava aula de balé, então quando as alunas iam se apresentar, elas ficavam nervosas a partir de 2 anos. Eram as bailarinas que eu ensinava. E aí eu falava, cheira a flor, sopra a vela. Aí esses dias eu tava muito nervosa em casa, aí meu filho veio, mãe, cheira a flor, sopra a vela. Isso. Você vê o quanto que fica impregnado. Sim. E respirar muitas vezes resolve muita coisa. Eu já tive alguns momentos difíceis de complicação na gravidez, que minha pressão, eu tive pressão alta nas minhas 2 gestações. E só o respirar, porque o fato de você saber que você pode ter um problema de pressão, você ia aferir a sua pressão e você vê que tá alta, a tendência é aumentar mais. Por quê? Porque você vai ficando mais desesperada. E aí eu comecei a fazer o exercício de respiração quando eu passei por essas situações, e a minha pressão, não é que ela baixava muito, porque já era um problema de saúde, mas ela baixava levemente. E eu sentia que a minha tranquilidade também estava interferindo, porque muitas vezes o nosso emocional piora o quadro, né? Perfeito. E o quanto que me ajudou em muitos momentos em que eu estive ali em crise, digamos. O quanto que respirar, às vezes até dar uma resposta para alguém. Você tá com vontade de dizer um monte de coisa. Respira primeiro, você vai ver que a resposta ela já não vai do mesmo jeito, né? E você falou numa coisa agora que é essa questão dos sentidos, porque na hora que isso é batata, isso que você falou, né? Aí eu tô com, tô com uma dor na barriga. Se eu começo a pensar, minha barriga tá doendo. O que é isso? Tá piorando. Vai piorar. Porque o seu foco, a sua atenção, ela tá focada nessa dor. Sim. Não é que não vai doer, não é que você tirar a atenção, a dor vai passar. A dor psicológica, não. Mas tem, né? Pode ter um sinal ali mesmo de dor, mas você vai lidar com a dor de outro jeito. Por exemplo, você pode fazer uma compressa, né? Você pode, ver algum programa, né? Tirar o foco daquilo ali, né? Tirar o foco ali, tomar uma água, enfim. Então, a gente precisa também educar os sentidos para isso. E aí eu acho que a natureza tem um papel fundamental. Sim. Que a gente, né, vivendo... Aqui em Foz a gente tem esse privilégio, né? Talvez muitas artesãs, não sei onde todas moram, mas assim, talvez não morem em cidades tão grandes,
Mas a gente sabe que nas cidades, às vezes, tem os parques também, né? Sempre tem um jeito... praça, um jeito de estar mais conectado, de estar mais conectado com a natureza, porque a natureza ela tem um impacto, um efeito positivo nesse bem-estar. Sim, tem estudos de você de manhã cedo, se você conseguir, além do banho de sol, o pé descalço na grama, né? Aí algumas pessoas, não, mas isso não está relacionado à religião. Não, isso é constatado pela ciência, né? Exatamente. O quanto que tem fatores positivos nisso, né? De você ficar descalço na grama, ter acesso à terra, né? Ao solo ali, sem calçado. Então, eu também acredito que isso... E a artesã que trabalha em casa o dia inteiro, até se sair desse ambiente também, né? Poder respirar um ar diferente que não o de casa o tempo todo. É cuidando da casa, do marido, dos filhos, mas do ateliê também. A empresa também é ali. Às vezes ela tá olhando... Pior, quem trabalha no quarto, né? Que é o lugar do seu descanso. E você começa a fazer associação do lugar que é o seu descanso com o lugar do trabalho. Você nunca desconecta. Exato. Realmente para o descanso, né? Também sair, ter contato com a natureza também pode ajudar, né? Essa questão do ambiente, né? Porque tem, inclusive, você falando, e eu estou lembrando aqui, quando eu fiz psicologia, a gente estudou psicologia ambiental. Então, é como que o ambiente também, ele pode influenciar naquilo que você sente. Né? Então, por exemplo, se a gente tivesse aqui agora, fazendo esse podcast, dentro de um lugarzinho muito fechado, a gente ia estar mais... né, comprimido aqui, isso ia influenciar no que a gente tá sentindo. A gente está num ambiente aqui mais amplo, né? Claro, isso tudo, né, ajuda. Então, eu acho que a gente precisa se adaptar, né, Thalita, porque a resiliência é essa capacidade que a gente tem de enfrentar as adversidades da vida sem quebrar emocionalmente. Então, esse é o ponto, né? Todo esse processo de prevenção, das habilidades socioemocionais que a gente trabalha, elas acabam sendo fatores de proteção e ajudam, constroem resiliência, que é uma palavra que está em alta aí, né? Mas a resiliência, ela é essa capacidade da gente se adaptar às situações, né? E conseguir passar por elas sem... Sim, até sofrer o encolhimento, mas voltar ao original. Exatamente, né? Porque não é... E aí eu brinco, né? Porque essa palavra veio da física, dos materiais. Porque tem um material que exatamente, ele sofre o impacto e ele volta ao que era. Como aqui o material é humano, a gente não volta ao que era. Diferente. A gente pode voltar diferente e inclusive mais forte por dentro. Existe um livro que é o Antifrágil, que fala que ser antifrágil já é essa digamos, categoria acima do resiliente, que é aquele que melhora com as adversidades. Eu sou antifrágil. Não é que você não se abala, mas é que o que te abala te torna mais forte. Eu gosto muito desse termo também. E agora eu me veio aqui eu tenho alunos que iam amar conversar com você. Ai, que legal. Eu também, viu? Tem muita gente Sou que boa de papo. Elas chegam no artesanato por um contexto de terapia. O artesanato, ele surgiu, assim, às vezes por recomendação médica, às vezes, né, uma psicóloga que fala, olha, já experimentou algum trabalho manual? E aí ela começa a fazer por nada e de repente se torna tudo. Se torna um negócio, se torna além do hobby. Só que existem alguns gatilhos, porque assim, eu sempre falo nas minhas lives que eu não sou da área de saúde. Eu converso, eu ajudo, mas eu não sou profissional que a pessoa vai buscar, porque não é a minha área. Mas eu falo, se você tem depressão, isso é uma doença. Depressão é doença, não é que hoje eu tô depressiva. Não, depressão é uma doença. E que, como toda doença, ela precisa ser tratada, ela precisa ser medicada. Existe a química, né, que faz com que você se sinta depressivo. Não é uma palavra. Abre essa janela, deixa o sol entrar, minha filha. Você é linda porque você tá assim. Não, depressão é uma doença. Ela precisa de tratamento, ela precisa de cuidado. E você não precisa passar por isso sozinha. Exato. Não, então, isso que você tá tem falando... gatilhos que eu percebo algumas alunas que dizem, olha, eu tenho depressão, eu sei, mas o artesanato me ajuda. Mas de tempo em tempo eu vejo algumas recaídas, algumas vezes. E é a necessidade que eu senti agora de dizer assim, que é sério. Não é para você lidar sozinha ou achar que uma frase motivacional vai resolver a sua depressão. Porque não vai. Sim, isso é bem sério. Porque a depressão não é tristeza. A depressão ela já é um conjunto, né, de emoções e também, como você falou,
tem a questão orgânica. Sim. Então, eu sempre falo isso, eu acho que a gente está num janeiro branco aqui, muito oportuno para a gente esclarecer. O cérebro, ele também adoece. O cérebro é um órgão, claro, é um órgão mais complexo que nós temos, porque tudo passa por essa central, mas ele adoece. Assim como eu posso ter uma doença cardíaca, ou eu posso, né, ter uma doença ali, a própria diabetes, né, que eu preciso tomar insulina, ou enfim, né, eu tenho pressão alta, preciso tratar, né, não vou dar conta aqui de ficar, vou baixar minha pressão. Só respirando, baixando a pressão. Vou resolver sozinha. Não. E assim também o cérebro, né, dentro lá do sistema todo da neuroquímica, ele também tem algumas substâncias que param de ser produzidas, porque ao longo, né, ali de um tempo, por exemplo, você teve uma emoção muito repetidamente. Isso influenciou nessa química. Então, tem um sistema de feedback que vai influenciando e o cérebro vai se comportando de determinadas formas, né? E a medicação, hoje, a gente precisa tirar esse tabu que tomar uma medicação é um demérito, que a pessoa preconceito que a gente vê, é um fracassado, é isso, aquilo. Não, hoje tem inúmeros tipos de medicação, as pessoas têm muito medo ainda da medicação. Vou tomar a medicação, vou ficar louco, ou vou ficar prostrado, dopado, é tarja preta. Hoje, que bom, né? A psiquiatria, ela é uma ciência, né? Ela já evoluiu bastante e tem inúmeros medicamentos, né, que podem ser ali. E assim, a pessoa não vai tomar aquilo para a vida toda. Às vezes sim, às vezes vai ter que fazer um controle, assim como você tem uma hipertensão que você vai tomar para a vida toda. Tem que ser tratada como doença, né? Que tem um tratamento. A gente e outra, não é demérito. As pessoas vivem bem, elas começam, inclusive, a produzirem mais quando elas estão fazendo o tratamento. Então, é muito importante. Acho que uma coisa que, assim, aí a gente pode pensar, né? Como que eu diagnostico? Claro que quem vai diagnosticar é o psiquiatra. Sim. Mas a gente pode ler alguns sinais. Então, por exemplo, angústia. Angústia, quando aquela angústia está persistente, né? Ou aquela ansiedade, porque a ansiedade ela pode ser um sintoma de depressão. Quando ela começa a ficar muito repetitiva. Por exemplo, eu estou há 1 mês com essa angústia. Um sinal que eu acho muito interessante para as pessoas prestarem atenção. Coisas que você fazia e você perde o desejo, a vontade de fazer. Por exemplo, sei lá, a pessoa adorava andar com o cachorro. Agora ela não consegue mais, não quer mais, ou ela adorava, sei lá, sair para tomar um café com um amigo, também parou, ela começou a se isolar. Sim. Então, isso são sinais que realmente a gente precisa, não pode banalizar, não pode também começar a simplesmente falar, né, frases positivas. Vai resolver a depressão. Que vai resolver. Conteúdo motivacional. Exato. Não, isso de fato não vai fazer. E assim, a gente sempre recomenda a pessoa procurar os profissionais de saúde, né, que são o psiquiatra e o psicólogo. Às vezes a pessoa não quer ir direto no psiquiatra, vai no psicólogo, porque ele não passa remédio, mas se ele vir, né, ali com algumas exceções que a coisa não está andando, ele vai poder fazer um encaminhamento. E aí a pessoa, a gente sempre indica, né, esse tratamento casado. Sim. A psiquiatria e a psicologia. Porque a própria terapia existe o preconceito também, né, de dizer que tá... Ai, não, terapia. Não. Isso não. Terapia, eu sou problemático, eu sou louco. Que nada. Né? E existe isso. E quando eu fiz, agora tive um processo de luto. E com 1 mês eu voltei a trabalhar. E as pessoas falaram assim, nossa, que rápido, né? Que bom que você voltou para motivar. Eu falei, não, que rápido não, eu tô fazendo terapia. Porque sozinha eu não vou conseguir lidar. Por mais que... Sozinha nunca, porque eu tenho minha fé, eu acredito... Enfim, e aí elas que me acompanham, elas sabem muito bem disso. Mas eu senti necessidade de falar. Por quê? Porque... Não é que eu tô superando sozinha. Não é que já superei, não. Eu tô precisando de ajuda nesse momento e a ajuda é profissional.
não vai ser conteúdo motivacional, entendeu? Exato. Então, acho que a gente Exato. precisa falar disso, e quem precisa fazer, vai e faz. E a psicoterapia é bem interessante, porque ela é um remédio, digamos, né? No caso, a pessoa que já está num sofrimento e tal, ela também funciona como remédio. Mas, às vezes, vai precisar dessa casadinha e o próprio o tratamento, né? Claro, cada caso é um caso, mas muitas vezes vai fazendo ali o desmame do remédio e vai continuando com a terapia, né? Já tem estudos de ressonância magnética que mostram, por exemplo, a própria terapia cognitivo-comportamental, que é uma linha que tem bastante evidência científica para vários casos, né? De, por exemplo, síndrome do pânico, né? Transtornos de ansiedade generalizada. Então, tem alguns trabalhos ali, alguns protocolos bem direcionados da terapia que funcionam assim, mudando circuitos cerebrais que voltam, né, fazendo esse cérebro voltar a funcionar de modo equilibrado, né, com essa neuroquímica. Então, ele até certo ponto é um remédio também, né, mas aí às vezes tem um momento que a pessoa vai precisar do medicamento, e volto a dizer, não é demérito, não é que a pessoa tenha menos valor. Isso acontece porque o cérebro adoece. O que a gente pode fazer para prevenir? Eu acho que a gente falou de algumas habilidades aqui, né, como o próprio processo do autoconhecimento, de você observar, reconhecer as emoções, isso é uma habilidade, né? Você começar a reconhecer os sinais no seu corpo, aprender sobre seus limites, isso tudo está dentro dessa aba aí do autoconhecimento. Aprender a regular essas emoções, a gente falou da respiração, que é uma técnica de relaxamento, falamos das pausas, que é você, né, respeitar momentos sem fazer nada, apenas para você se recompor. A gente precisa disso, né? Tem até aquela historinha do Machado, não sei se é dentro do empreendedorismo. Sim, já ouvi de afiar o machado. De afiar o machado, né? Que o segredo, né, era afiar o machado, você ia mais rápido, né, até. Porque você ficar sem afiar, né, isso acaba gerando um desgaste maior. Um trabalho muito maior. Então, a gente precisa parar para afiar o nosso machado, que é o nosso interior, né? Que somos nós mesmos, essa estrutura que aguenta esse dia a dia, que levanta todo dia para trabalhar, para se relacionar. Funções. E já que o seu trabalho é muito também voltado para o preventivo, né, que para mim é o que torna a nossa vida mais leve, é o que vai fazer a gente manter as nossas relações também mais saudáveis, porque a gente também vê muitas relações doentes, né? Porque pessoas doentes, elas acabam tendo relacionamentos doentes, não sabendo também, às vezes, lidar com o outro. No empreendedorismo, quem vai vender o seu artesanato ou o que quer que faça, precisa saber lidar com o outro. Como é que você acredita que as pessoas podem cuidar desse lado preventivo, né? De antes de passar por esses problemas, elas cuidarem de prevenção? Elas conseguem fazer isso sozinhas, com pequenos hábitos? Elas devem procurar também ajuda? O que você recomenda? Então, acho que tem, até no nosso trabalho, né, a gente também trabalha com as habilidades de vida saudável, que tem tudo a ver com a saúde mental. Então, tem 3 pilares que eu vejo que são assim, fundamentais, que é o sono, a higiene do sono. Gente, então, as artesãs vão gritar agora. Vamos sono, os artesãos vão dizer... Isso, olha, não tem jeito. O sono, a gente precisa respeitar. Cada um tem sua carga horária. Essa coisa de 8 horas de sono é relativo, né? Cada pessoa tem um ritmo ali. A gente, mais uma vez, vamos cair no autoconhecimento. A gente precisa se conhecer para ver quantas horas eu preciso, quantas horas eu fico bem. E não é só o número de horas. É a qualidade do sono. Então, por isso que tem uma ciência hoje falando sobre higiene do sono. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui da minha rotina. Chega às 8 horas ali, né? Nem todos os dias eu consigo cumprir. Mas eu tenho essa meta. 8 horas, desliga. Eu e meu marido em casa, desliga celular.
para que a gente possa começar a se conectar ali. Desacelerar, né? Não ficar mais olhando, e, né? No máximo você vai fazer uma leitura, uma coisa, mas você já vai desacelerando. Para as crianças, a gente indica muito, né? Já vai deixando a luz mais na penumbra, já toma um banho quente, já vai fazendo alguma coisa para você... desligar da televisão, né? Porque a televisão mantém a criança ali muito excitada, né? Exato. Muita luz. Exatamente, a luz. Então, essa coisa de levar celular para o quarto, eu já não levo há muito tempo. Eu comprei eu levo. Eu comprei um despertador. Sim. Né? Daqueles rádio despertador e coloco ali né? Que eu preciso, eu gosto de acordar mesmo sem despertador, mas por via das dúvidas, vamos botar o despertador. Para não levar, porque também essa tendência da gente acordar e já olhar. Então, isso tudo gera ansiedade. Sim. Porque a gente já quer responder imediatamente. Não, eu já tive fase de eu acordar, a primeira coisa que eu fazia é abrir o Instagram para ver se tem muitos comentários, likes e directs. Entendeu? Sim, perfeito. Não, deve ter uma encomenda ali, eu tenho que responder agora. Isso. Ansiedade. Então, isso é uma coisa. Por exemplo, então, eu falei da higiene do sono, alimentação saudável. A artesã grita, gente. Ele grita muito. Ela grita muito. Dormir, comer. Gritou feio aí. Vai gritar, minha filha. Grita aí, deixa os vizinhos sem entender nada. Meu Deus, tá fazendo tudo errado. Então, essa alimentação saudável que também, volto a dizer, você vai encontrar o seu, né, o seu jeito ali. E essa coisa da alimentação saudável, a gente tem duas mães, né? A mãe natureza e a mãe indústria. Então, você tem que ver ali. Não é que você não vai comer mais nada industrializado, mas, poxa, 70% da sua alimentação, né, que tem ali coisas mais que vêm da terra, né, alimento de verdade. E, então, acho que tudo isso a gente precisa, é um desafio para todos nós, mas eu acho que precisa. E a última é o exercício físico. Gente, também vai grita gritar muito. E assim, coitada, gente, estamos juntas. O Fica exercício é uma coisa que muita gente se bate e assim, a gente fala, esteja ativo. Às vezes você não vai conseguir fazer aquele exercício igual recomenda a Organização Mundial de Saúde, né? 150 minutos por semana. Então, seria ali, sei lá, 3 vezes, você fazer 50 minutos a cada 3 vezes para suar, né? Para ter enfim, um exercício cardiovascular e tal. Isso tudo ajuda na produção de serotonina, de endorfina, dos neurotransmissores do humor. Né? Exato. Então, esses 3 pilares, de fato, a gente precisa estar vendo e, assim, se manter em movimento, porque a nossa vida é uma vida que tem uma tendência a ser sedentária. Sim. A gente está muito mais, né, sentado de frente para o computador, enfim. Quem trabalha mais em escritório, né, as artesãs trabalham ali fazendo, né, e tal. Muitas têm uma questão da repetição do movimento. Isso. E muito sentada. Pode ter até o ler, né? Eu mesmo, então, quando eu trabalhava com feltro, eu tinha essa questão, porque eu tenho de família, né, uma questão circulatória, então como eu passava horas confeccionando uma peça, enfim, meus pés inchavam muito, eu não fazia atividade física. Então, o que eu vejo é que muitas delas, graças a Deus, muitas já estão, né, cuidando mais da sua saúde mental e fazer uma caminhada diária, Exato. Que já ajuda a baixar um colesterol, Exato. Quem tem uma questão. Mas muitas ainda não, ficam nessa situação de estar muito tempo sentada, repetição no movimento, né? Então, tem que cuidar. Ainda mais o estilo de trabalho da artesã, Isso. Tem que cuidar disso mesmo. E aí, Thalita, eu quero só complementar, nem sei como é que tá nosso tempo. Eu sei que as meninas vão falar, quero mais, mas a gente já está chegando no finalzinho, mas pode... Tá, só para fechar essa questão do bem-estar, né? Porque a gente falou desses pilares da vida saudável, sono, alimentação e exercício físico, e tem também alguns pilares que são importantes, que é a questão dos relacionamentos. Então, a gente... Grita. A gente... Estou colocando aqui como uma meta, né? A gente ter pelo menos. Não é para divorciar, não. Não é para isso, não. Calma. Relacionamentos, a gente buscar esses relacionamentos serem mais positivos. Sim. Né? E a rede de apoio, olha, uma das coisas que mais protege a pessoa de saúde mental é você ter alguém que você pode contar. Perfeito. Então, esse é um dos grandes fatores de proteção. Por isso que a gente trabalha com um método que chama amigos. Que Friends. É o Friends. Gente, Friends. Você acha que eu gostei desse método?
Eu amei, entendeu? Então, porque é para você ser um bom amigo do seu corpo. Ó, são 3 coisinhas que você precisa fazer. Ser um bom amigo do seu corpo, aprender a ser um bom amigo, ou seja, todas essas questões de gentileza, generosidade, a gente se doar, do altruísmo, isso, primeira pessoa a ser ajudada é a gente mesmo. E fazer novos amigos, né? Criar novas relações. Isso é um alimento para a alma, né? É um alimento enquanto seres humanos. Então, essa parte toda dos relacionamentos, cultivar emoções positivas. Então, você, olha, vou dar uma prática para você fazer com a sua família, em casa, é você colecionar momentos felizes. Por exemplo, no jantar, hoje, Thalita, qual foi o seu momento feliz do dia? Aí você vai falar, sei lá, um momento que você se sentiu feliz. Ai, foi naquela hora do podcast. Ou foi naquela hora que eu tomei aquele cafezinho, que eu cheguei né, que eu cheguei fazendo piada com a equipe, botei todo mundo para rir aqui já. Que a gente já chegou rindo. Exato. Então, esses momentos felizes, que parece uma coisa boba, mas isso trabalha uma outra habilidade, que é um fator de proteção para a saúde mental, que é a atenção positiva. E aí é um processo também da gente rir da gente mesmo, que a gente vai tornar a vida mais leve, né? Não precisa levar tudo a ferro e fogo. Sim. Então, essas emoções, a gratidão é outra emoção muito, né? A gente agradecer aquilo que a gente tem, olhar para esse copo aqui e ver essa parte que está preenchida, né? Não ficar vendo o que está faltando, o que eu não tenho, o que eu não consegui, sim, mas o que eu já consegui. Já ser grata por tudo que você já conquistou. Por mais que você queira mais, né? Olha onde eu já cheguei. Olha, exato, o que eu já tenho. Então, essas emoções positivas, eu estou quase terminando. A outra é a questão do sentido, que você trabalha muito, né? Que é essa questão do propósito, que é a gente fazer algo maior que a gente mesmo. Sim. Então, isso traz muito, muito bem-estar. E o engajamento. Então, quando a gente se engaja em algo... Não é o engajamento do Instagram, não, viu, querida? Que eu sei que você ouviu engajamento, tá ali. O meu tá lá embaixo, não é esse, não. Isso mesmo. É o engajamento com o que você faz. Porque, inclusive, tem um estado que chama flow, que é esse estado de fluir, que sim, você tá aqui naquele momento presente, parece que o tempo parou. Esse estado, ele traz muito bem-estar. Então, acho que algumas dicas aí, né? Depois, quem sabe, a gente pode... Anotem e façam, tá? É esse engajamento que você tem que ter, querida. Isso aí. Gente, isso aí. Quem já quer Lu de novo aqui, coloca nos comentários, fala assim, pode vir 10 vezes, pode gravar aí, que a gente quer assistir. Muito obrigada. A gente podia conversar aqui o dia inteiro e a gente ia ter muito para contribuir. Né? Falar de saúde mental é falar de vida, é falar de viver da paixão, porque a gente não se permitir adoecer, a gente se manter bem, mesmo diante de todas as adversidades. Uhum. Eu sei que nesses últimos anos, muita gente perdeu muitas pessoas que ama, muita gente viveu momentos muito tristes, sim, mas a gente tem que aprender a olhar, como você falou, com otimismo, olhar as coisas boas, saber que estamos aqui e fazer da nossa vida, aquilo que a gente faz, ser maior do que nós mesmos, né? Porque aí a gente sabe que a gente vai estar ajudando outras pessoas, vai estar transbordando com o que você tem de melhor na vida das outras pessoas. E seja você fazendo seu artesanato, seja você fazendo o que você faz. Exato. Né? É o seu papel, né? É a sua sim, singularidade que cada um tem e sim, que a gente precisa, né, dar vazão para isso, para poder ser aquela mudança que a gente quer ver no mundo. Começar por nós mesmos. Exatamente. Né? Então, gente, eu tenho certeza que todo mundo gostou, porque eu amei. Já quero marcar outro. Eu também gostei muito. Você é iluminada, realmente. Eu que agradeço. Que papo. Gente, olha, pode continuar? Mas a gente com certeza vai ter uma parte 2, onde sim, a gente vai poder trocar sim, muito mais. E eu quero agradecer também a todas vocês que puderam aqui, né, dividir esse tempinho com a gente, sim, seja ouvindo, seja assistindo, e já quero você no nosso próximo episódio, tá bom? Beijo. E até o nosso próximo episódio. Beijo. Muita saúde mental para todos.